Olá, gente. Nós vamos começar agora a nossa palestra com o professor doutor Valdivino Santiago. Ele que possui pós-doutorado em ciência da computação pela University of Nottingham, na Inglaterra, Reino Unido. Doutorado pelo programa de pós-graduação em computação aplicada, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, aqui em São José dos Campos, mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará e graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará também. Atualmente ocupa o cargo de tecnologista sênior do INPE e trabalhou por mais de 20 anos em desenvolvimento de satélites científicos em satélites científicos e projetos de balões estratosféricos do INPE. Realizou o projeto de pesquisa em verificação formal de sistemas probabilísticos na Concordia University, em Montreal, no Canadá. E, sobre as suas linhas de pesquisas, ele atua justamente nos tópicos de inteligência artificial, aprendizado de máquina, aprendizado profundo, otimização de sistemas, teses de software, sensoriamento remoto e sistemas aeroespaciais. É professor permanente do nosso programa de pós-graduação em computação aplicada e é coordenador do projeto Classificação de Imagens via Redes Neurais Profundas e Grandes Bases de Dados para Aplicações Aeroespaciais. Então, com vocês, professor doutor Valdivino de Santiago. Obrigado pela sua presença. Oi, aqui já está tudo certo aqui, né, Matheus? Certinho? Vamos lá então, né, pessoal? Bom dia a todos, pessoal. Eu vou então fazer um bate-papo com vocês sobre essa questão de superresolução de imagens via aprendizado profundo. Tá legal? Direto ao assunto, tá? A gente, no caso, tem o objetivo dessa tarefa, o que é? É você ter uma imagem de baixa resolução, você quer obter uma de alta resolução. Tá? E aí a primeira coisa que a gente precisa dizer para vocês, o que é, no caso, resolução no nosso caso. Resolução, no nosso caso, ele é precisamente a dimensão da imagem. Então, uma imagem, ela tem uma resolução de W por H pixels. Isso, no caso, seria a resolução do nosso conceito. E aí, moçada, tem um monte de trabalho sobre isso, né? Tá? Acho que consegue ver aí, né? Tela, tudo direitinho. Então, isso aqui é um modelo, um dos trabalhos usando o modelo de difusão, né? Que é, no caso, um modelo generativo bastante popular, né? Eu vi ontem aí o pessoal com o Carp Art, né? E certamente estão usando essas Test to Image Tools, né? Da IA. Tá? E o modelo de difusão é um dos mais recentes, né? E que, no caso, a gente pode ver aqui um exemplo, essa imagem que está aqui à esquerda, né? No caso, uma imagem de baixa resolução, de 64x64, eles aumentaram aqui para a gente poder ter uma ideia da comparação, tá, com a outra, e a de alta resolução é de 1024x1024. Então, você tem uma imagem de baixa resolução, 64x64, então você, no caso, faz um processo de ampliar essa imagem e melhorar a sua percepção de qualidade. No fundo, é isso. Tá legal? A definição essa definição é importante dizer para a gente não confundir com conceitos de resolução espacial, espectral, que no fundo tem na comunidade de sensoriamento remoto. Embora eu vou fazer umas observações sobre isso depois. Tá? Então, moçada, o que acontece é o seguinte. Tem inúmeras aplicações sobre isso. Naturalmente, uma das aplicações que são mais interessantes, no caso, é essa questão de... Opa! Estou compartilhando lá ainda, né? Acho no YouTube, né? Tá. Essa questão de imagens médicas, tá, tem um grande interesse nisso. Isso aqui é um exemplo, né, de um scan, tá, de tomografia de coerência óptica. Né? Então, a gente percebe aqui, pessoal, a imagem de baixa resolução e aqui várias técnicas, né, inclusive a ESR GAN, que é uma GAN que gera isso, em que você melhora a percepção de qualidade da sua imagem. Tá? Tem também, naturalmente, a questão de surveillance, né, segurança via a identificação de pessoas, né? Então, você pega a imagem de uma câmera, né? O sujeito cometeu um delito, então você pode pegar essa imagem de baixa resolução e, no caso, transformar numa imagem maior, de alta resolução, com melhor qualidade de percepção. E tem, naturalmente, a questão do sensoriamento remoto, e aí é o interesse aqui particular no nosso caso. Que, no caso, aí a gente sabe, né, que um sensor lógico muitas vezes a resolução, certo,
espacial e espectral, ela pode não ser muito boa, e aí você pode fazer um processo de super resolution para melhorar, tentar melhorar a percepção de qualidade. Só, pessoal, que é importante deixar claro isso, tá? Você pega, por exemplo, você tem uma cena de um satélite, aí você pega um pedacinho dessa cena do satélite. Beleza. O fato de você aumentar a dimensão dessa imagem, tá, não significa dizer que necessariamente a sua resolução espacial real melhora. Mas, digamos assim, a resolução espacial aparente, ela tende a melhorar. Porque é aquele negócio, imagina, eu peguei um recortezinho de uma cena de um satélite, tá? Aí esse recorte tinha um 128 por 128. Eu dobrei isso, o que é que eu penso disso? Se eu tenho agora uma imagem 256 por 256, então a minha resolução espacial agora está pela metade. É isso que eu penso, né? Então, aparentemente, tende a melhorar, mas a resolução espacial real mesmo é dada pelo sensor e pela altitude que você tira, no caso, obtém a sua imagem. Mas o objetivo todinho é você melhorar a percepção de qualidade da sua imagem, de baixa resolução, para que você possa justamente fazer, tá? Identificar eventualmente numa cena de um satélite lá, poxa, eu quero saber qual é a classe aqui de cobertura, tal, dessa pequena parte dessa imagem, eu não sei isso. Então, eu posso, quem sabe, fazer um processo de super resolution e, com isso, identificar melhor quais são, tá certo, as classes relacionadas àquela parte. E aí, moçada, lógico que tem um monte de trabalho sobre isso, tá, tradicionais, né, a interpolação bicúbica, eu até usei nesse trabalho isso, tá? Métodos baseados em bordas, etc., tal, mas naturalmente que aí o pessoal começou a usar Deep Learning para isso, né? E aí os métodos mais tradicionais são as famosas redes neurais convolucionais, as GANs, né? Que é um modelo generativo, assim como o modelo de difusão é um modelo generativo também, e às vezes baseado no famoso mecanismo de atenção, tá? Lógico, tem modelos de difusão, tem, aquele que eu mostrei da Google lá é um modelo de difusão. Tem outros, tal, mas os mais populares são esses três. Tá legal? Em termos de tipos, digamos assim, de processo, tarefa de Image Super Resolution, basicamente a gente pode classificar, ter 3 tipos de abordagem. A primeira é supervised, tá? Supervisionado. O que é que significa dizer isso? Que os modelos são treinados com os pares de imagem de baixa resolução e de alta resolução. Então, você percebe aqui que esse modelo, você tem a imagem de ILR aqui de low resolution, e você tem aqui a imagem de alta resolução. Você coloca isso no treinamento. Você tem um parzinho e põe para o modelo, ele aprende, depois disso, você faz um processo de inferência com outra imagem. Isso é o supervisionado. Nem sempre, moçada, você tem esse parzinho de imagens. Tá legal? Nem sempre você tem disponível a imagem de baixa resolução com de alta resolução. Então, o não supervisionado, ele é um pouco mais flexível. Então, você percebe nesse trabalho aqui em particular, que eu tenho, sim, continuo tendo os pares de imagens de baixa e de alta resolução, mas eles não são pareados. Perceba aqui que o LR aqui, que é o de low resolution, tá? Eu tenho rosto de pessoas, e o de high resolution, eu tenho rosto de pessoas, mas que não necessariamente são as mesmas pessoas que estão lá no outro conjunto. É um pouco mais flexível. Eu tenho não pareados, imagens não pareadas, tá? No processo de treinamento. Mas o mais interessante na vida real, na minha opinião, que a gente chama do Blind Image Super Resolution, que é o cego. Que nesse caso aí, o processo de degradação, os kernels, não são conhecidos, né? Então, nesse caso, a gente se baseia somente nas imagens de baixa resolução. Esse negócio de kernel, pessoal, eu vou falar bastante aqui sobre isso, porque é interessante você perceber, do ponto de vista conceitual, esse processo ele é modelado da seguinte forma. Você tem uma imagem aqui de baixa resolução aqui embaixo, esse gatinho aqui embaixo, tá? Então, você assume que existe uma imagem de alta resolução que foi degradada, e aí você obteve essa imagem de baixa resolução. Esse aqui é o processo. Você assume isso. Olha, se eu tenho uma imagem de baixa resolução, 6464, 128, 128, existe uma imagem de alta resolução que eu degradei para gerar essa moça aqui. Isso, no caso, tem a questão dos kernels, os tal dos blur kernels, né, que é o kernel desfocado, né, borrado, que aqui você pode ver que uma das maneiras de modelar é isso. Você aplica uma convolução do blue kernel com essa imagem de alta resolução, e aqui você tem a setinha do downsampling, para você, no caso, ter precisamente uma imagem de baixa resolução. Então, isso aqui é o mais interessante, né? Aí, pessoal, ao invés de chegar e ficar falando aqui de um monte de coisa, tá certo? De técnicas, não sei o que mais lá, eu vou falar da minha experiência, né? Um trabalho que eu desenvolvi, que eu não falo eu nesse caso, porque realmente foi só
só eu que trabalhei nessa pesquisa, porque os alunos estavam com outros objetivos, né? Então, eu não queria ocupá-los com isso. E aí, eu tenho uma questão muito interessante atualmente, que eu sempre costumo falar sobre isso, né? Hoje em dia, tem mais modelos de aprendizado profundo nasce mais modelos do que gente, né? É muita coisa. Então, do ponto de vista, pessoal, assim, prático, para um profissional, o nosso curso é um curso de computação aplicada, tem diversos projetos no INPE, etc., né? Então, eu acho muito interessante a gente saber dar algumas recomendações de qual modelo é interessante a gente usar para resolver uma tarefa. Então, eu acho isso muito interessante, tá? Então, no contexto de avaliar técnicas, modelos de Deep Learning para Image Super Resolution, né, a gente tem muitas técnicas, muitas mesmo, você vê aí revisões, estudos sistemáticos que mostram isso, é muita coisa, mas, usualmente, os estudos, eles não consideram um fator de escala muito alto, usualmente, 2x, 4x. Tem. Por exemplo, aquele da Google lá é 16x. Tá? Mas, usualmente, é 2x, 4x. Eu acho interessante a gente pensar em fatores de escalas maiores. E quando existem exceções, como é o caso daquele da Google lá, usualmente não existe uma diversidade muito grande de imagens e espaço de features. Então, por exemplo, aquele trabalho da Google lá, do Diffusion Model, o banco de dados é aquele banco de celebridades, que é de rosto de pessoa. Tem um trabalho de assessoramento remoto, mas aí é só imagem de assessoramento remoto. Então, é interessante a gente considerar domínios amplos, diversos, né, como, por exemplo, imagens médicas, imagens obtidas por satélites e imagens mais usuais, como rosto de animais. Então, aí eu propus esse estudo aí, que é uma avaliação, um experimento controlado, em que, no caso, a gente usou um alto fator de escala, 8x, que avalia 5 técnicas recentes de aprendizado profundo para o Blind Image Super Resolution, né? Esse APA, esse Blind SR, esse DAM aqui, tá legal? FastGAN e o Mixture of Experts Super Resolution, tá certo? Eu gostaria de ter feito com mais, mas como eu trabalho sozinho e as coisas que a gente tem que fazer, não dá tempo, tá certo? Demanda tempo para fazer isso, mas idealmente aqui, se eu tivesse um aluno num trabalho desse, eu faria com 20, tranquilamente, 20, 25 modelos, e no caso, até com mais bancos de dados. Então, a imagem de baixa resolução é de 128 por 128, a de alta é de 1024 por 1024, tá bom? E uma coisa que é um pouco diferente do que o pessoal faz é que eu selecionei técnicas que algumas delas é o que a gente chama de Single Image Super Resolution, ou seja, ela faz isso imagem por imagem. É o caso do Blind SR, do DAM e do MoSR. Agora, eu peguei 2 GANs, que aí, a motivação de pegar essas GANs é, no caso, então, eu preciso de mais de uma imagem, que usualmente GANs precisa de mais que uma imagem, mas esse negócio chamado Few Shot aqui, esse é um negócio que eu tenho muito interesse atualmente, tá? Ou seja, atualmente, eu estou muito interessado em ter técnicas em que a gente não precise ter muitas imagens para que o meu modelo possa aprender. Isso é o Few Shot, tá? É pouca coisa. Eu não quero um negócio com 50 mil imagens, eu quero um negócio com 100 imagens, por causa do custo disso. Tá legal? E aí eu peguei o APA e o FastGAN, que não foram feitas efetivamente para Super Resolution, mas elas permitem você fazer isso. E aí, ao invés de pegar outras que exigiam mais imagem, eu peguei essas 2 moças aí. Então, eu adaptei, entre aspas, criei 14 bancos de imagens em 5 domínios diferentes. Aéreo, fauna, flora, médico e espacial. Está aqui no Kaggle, tá, pessoal? Está aqui no Kaggle, tá? Então, são bancos que já existem. Aí, o que eu fiz disso? Eu peguei e eu usei interpolação bicúbica para padronizar tudo com 128 por 128, porque as imagens tinham média e alta resolução. Tá legal? E, no caso, eu fiz isso. E tem 2 bancos aqui que são do INPE, que é do Amazônia 1 e do Cibers 4A. Então, esses já foram pegos aqui com 128 por 128, já na resolução mais baixa. Mas eu peguei esses bancos, selecionei as imagens e fiz um processo de interpolação bicúbica para obter essa brincadeira aí. Tá legal? Então, são 14 bancos de imagem de baixa resolução. E aí, pessoal, a questão das métricas, a gente faz o que a gente chama de uma avaliação de qualidade de imagem sem referência. Porque, justamente, eu não tenho o ground truth, eu não tenho imagem de alta resolução. Eu não quero ter essa imagem, porque no mundo real a gente vai ter usualmente de baixa resolução. Tá legal? Então, é como você faz a análise da qualidade da imagem sem uma imagem de referência, né? Tentando perceber a sua qualidade, analisar a sua qualidade de percepção. E aí eu usei 2 métricas. Eu usei uma métrica clássica, que é esse NIC aí, Natural Image Quality Evaluator, o pessoal ainda usa hoje em dia, e eu usei um transformer visual, que está na onda no momento, né? Os convolucionais ainda são o estado da prática, mas os transformers visuais,
foram propostos em 2021 pelo pessoal da Google, que é uma adaptação do conceito de Transformer, processamento em linguagem natural para a visão computacional. Eles estão, digamos assim, no momento, né? Então, perceba, esse tal de Manique aí, olha só como é que é interessante. Eu não estou usando esse cara para classificar, nem para segmentar a imagem, nem para detectar objeto. Esse cara é uma métrica. Ele me dá um score, e que, no caso, esse score me diz qual é a percepção de qualidade da minha imagem. E aí eu quis contrastar essas duas coisas, né? Esse trabalho foi feito no contexto desse projeto, né, a classificação de imagens via redes neurais profundas e grandes bases de dados para aplicações aeroespaciais, né, um projeto que conta aqui com o INPE, né, ele está no segundo ano, ele está sendo concluído, INPE, EAV, Unifesp, UITA, Federal de São Carlos, e ele é apoiado pelo Laboratório Nacional de Computação Científica, tá, pelo uso do supercomputador Santos Dumont. Ele tem dois objetivos, um é fazer investigação de larga escala, né, de redes neurais profundas, para classificação de imagens de satélites, mas não somente classificação, pode também lidar com a detecção de objetos, segmentação, etc. E depois é também ver quais são as melhores DNNs para autonomia de drones de baixo custo, né? Mas o grande objetivo do projeto, pessoal, é propor recomendações. Eu acho isso muito interessante, principalmente devido ao perfil do nosso instituto e também dos alunos, dos trabalhos, né, e os projetos que a gente tem no INPE. Então, tinha duas questões de pesquisa para a gente brincar e tentar responder. Primeira, é o que seria mais óbvio, né? Quais os 5 algoritmos, né? Eles são os algoritmos melhores, tá? Para Blind Image Super Resolution, considerando cada métrica individualmente e também uma avaliação mais global, tá legal? E, no caso, eu queria também saber a questão em relação ao comportamento, tá? Eu queria saber o seguinte, ó, das 5 abordagens, das 2 melhores, será que elas têm um comportamento similar? Ou seja, será que elas vão gerar as imagens com a melhor percepção de qualidade, de acordo com os scores, de maneira similar? Ou seja, são comuns essas imagens? Ou seja, as imagens que foram a base para gerar imagens de alta resolução, elas são as mesmas para essas 2 imagens? Então, eu tinha essa curiosidade de saber, né, se elas tinham esse comportamento comum. Elas vão gerar as imagens com a melhor percepção de qualidade, de acordo com os scores, tá certo? E essas imagens, se elas são similares ou não. Então, eu queria saber, mesmo sendo distintas, naturalmente, sendo DNNs distintas, se elas tinham essa característica. E aqui estão os domínios, né, tá certo? Os datasets, domínio aéreo, você tem esse condomínio aéreo aqui, uma imagem de condomínio aqui, do drone, tá certo? De Massachusetts, de buildings, né? E tem aqui de fauna, né, para a gente ter aqui um conjunto de gatos e rostos de gatos e cachorros, para a gente ser mais genérico, né? Flora, a gente flores, e no caso patologia de plantas, é bem legal esse dataset aqui, uma competição que teve. Na parte médica tem de melanoma, tá? O câncer, né? E retina estrutural. E no satélite a gente tem esse ESET, que é muito famoso, tal. E aqui do INPE a gente pegou aqui do DGI, do Amazônia 1 e o Cibers 4A. Pegou uma cena do Amazônia 1 e uma do Cibers 4A e recortou em 128, tá? E pegou 100 amostras dessas, 100 PETs desse aí. Aí a imagem do Amazônia é sem nuvem, beleza. E a imagem do Ciber é com nuvens. Ué, para que você quer nuvens, né, certo? Com imagem no ótico, né? Por 2 coisas, né? Eu fico imaginando o seguinte, essa imagem do Cibers com nuvens tinha 30% de cobertura. Eu fico imaginando assim, imagina o trabalho do rapaz anterior, não tem imagem SAR disponível, tá legal? E, eventualmente, naquele instante, naquele período que eu quero avaliar, eu só tenho uma imagem com nuvem. Será que, mesmo com nuvem, se eu aumentar ou melhorar a resolução dela, eu não consigo reaproveitar essa imagem para apoiar meu processo de identificação de classe numa atividade de análise de cobertura de solo? Será que isso me ajuda a fazer as máscaras? Tá certo? Dentro do processo de segmentação semântica, eu tinha que fazer isso manualmente. Então, eu tive essa curiosidade. E a segunda curiosidade, eu queria avaliar a qualidade da métrica. Eu esperaria que a métrica me desse que as imagens do Cibers são as que têm a pior percepção de qualidade, porque é branco aquele negócio todo lá. Aí eu queria ver se isso realmente acontece. Aqui as amostras do conjunto, tá certo? Isso aqui é desse condô aéreo, né, que é uma imagem do condomínio de drone, isso aqui é de Massachusetts, né? Massachusetts Building, e aqui é de barcos, chips, gato, cachorro, flores, patologia de plantas, esse branquinho aqui de melanoma, esse negócio que parece o sol, na verdade, é retina estrutural, tá? Esse aqui é do Amazônia, do Cibers, tá vendo? Aqui, com nuvens, né? Esse aqui é do ESED.
Então, eu acho assim, que o espaço de features ele é bem diverso. Né? Ele não é só imagem de rosto de pessoa, ele não é só imagem de sensoramento remoto. O espaço de features ele é diverso. Então, eu queria avaliar, nesse contexto, o desempenho dos modelos. Né? Eu vou falar brevemente dos dois modelos que mais se destacaram, que é o OSE, que é o Mixture of Experts, e o outro. Né? Então, na verdade, aqui você tem, no caso, um conjunto de experts, né, de redes pré-treinadas. Tá? E aqui, basicamente, você tem diferentes experts para diferentes kernels de degradação. E aí o que acontece é que esse tal de OSR, ele tem dois componentes, dois módulos neurais. Você tem esse tal de ISE aqui, Image Sharpness Evaluator, que ele vai avaliar o sharpness das imagens geradas pelos experts. Então, o que acontece é o seguinte, eu tenho uma imagem de baixa resolução, tá? Então, os experts geram imagem de alta resolução, aí esse cara avalia as imagens que os experts geraram. Aí, o negócio um depende do outro. Né? O que acontece aqui é que essas avaliações do EASY, elas são usadas pelo Kernel Estimator Network, que é o cara que avalia, olha, de acordo com essas medidas do EASY, eu vou selecionar, portanto, essa rede pré-treinada para fazer o processo de Super Resolution. Então, os dois módulos neurais que precisam um do outro. Né? E o outro é o tal do DEM, que é um algoritmo de otimização alternada, né, que ele restabelece uma imagem de alta resolução e estima o correspondente Blue Kernel de maneira alternada. Então, você percebe aqui que aqui eu tenho dois módulos, um restaurador e um estimador. Tá? Então, no fundo, esse restaurador ele vai restaurar uma imagem de alta resolução baseada no kernel que o estimador previu. Entendeu? Então, aqui o estimador, no caso, ele vai prever aqui um kernel, então, baseado nesse kernel, o restaura, no caso, restabelece a imagem de alta resolução. E, por sua vez, o estimador, no caso, estima o Blue Kernel com auxílio da imagem restaurada pelo restaurador. Então, você faz isso alternadamente, vai aumentando a sua dimensão da imagem até chegar na imagem de alta resolução. Então, os dois caras trabalham também em conjunto, um precisa do outro. Tá legal? A gente usou isso no Santos Dumont, no supercomputador, né, um X11120, nó de computação do Santos Dumont. Né? Ele tem 4 GPUs V100 da NVIDIA, que embora sejam GPUs já um pouco antigas, mas são GPUs muito boas em termos de desempenho, e eu rodei por 4 dias, né? Ou seja, porque em muitos casos eu tenho que treinar a rede, e eu considerei até 4 dias, tá legal? Então, se no caso não deu tempo de treinar nos 4 dias, com 4 GPUs V100, os que usavam mais de uma GPU, então eu parava o treinamento, tá legal? Então, vamos ver os resultados. Aqui o NIC, a setinha aqui vermelha, pessoal, significa dizer o seguinte, tá? Quanto menor o valor, melhor. Tá legal? Isso aqui são os valores médios do NIC, e aqui tem uma análise para o domínio mais amplo. Primeiro domínio completo. Beleza? Então, a gente percebe aqui que o valor menor é o melhor, é o mínimo, é o best, e o máximo é o worst, né? Que, no caso, o OSR ele foi o melhor de todos, seguido pelo APA. Tá? E o pior foi o Blind SR, no domínio mais amplo. Agora, eu vou fazer por dataset. Por dataset, a gente tem uma inversão, né? Ao invés de fazer por domínio mais amplo, por dataset. Então, o que eu tenho aqui? O APA ele acabou sendo melhor, e o OSR acabou sendo o segundo lugar. E o Blind SR foi o pior. Então, eu tenho aí, pessoal, digamos assim, discrepâncias em relação a uma perspectiva de avaliação e a outra. Né? No domínio mais amplo, o melhor foi o OSR, e no domínio, no caso, digamos assim, por dataset, eu tenho o APA. Então, aí eu fiz uma análise muito simples, né? Uma métrica de melhoria, que, no fundo, ele me diz o seguinte, olha, a questão não é só você ser melhor do que o outro, é quão melhor você é, quão melhor você foi. Tá? Então, eu calculo uma métrica de melhoria, que é uma porcentagem que me diz quantos por cento uma abordagem foi melhor do que a outra. Então, quando o OSR foi melhor que o APA, é o caso aqui, está vendo? Os valores médios aqui dele foi menor, 14,64, 80,13, 15,29, 27,83. Então, o valor máximo de melhoria foi no banco de dados de imagens de gatinhos, tá certo? Com 6,472%. E na média, 3,214. Agora, quando o APA foi melhor que o OSR, o valor máximo foi 12,489%, com valor médio 5,403. Então, de acordo com essa métrica, a gente pode dizer que a APA foi a melhor abordagem seguida pelo OSR e o Blind SR foi a pior. Aí agora, para contrastar as métricas, eu vou ver o resultado do Manica. O Manica é o contrário, tá? O transforma visual lá, quanto maior o valor, melhor.
Então, aqui no domínio mais amplo, os valores médios do Manic Score, a gente tem que o MOSR ele foi o melhor e o DAN foi o segundo, e os piores foi o Fast GAN e o APA, que são as duas abordagens baseadas em GANs. Tá legal? Então, o que acontece aí é que a gente já tem um primeiro resultado conflitante, né? Esse APA foi o melhor, acabei de falar isso para vocês aqui, de acordo com essa métrica. Com essa outra aqui, ele foi basicamente quase o pior. E aí, pessoal, eu acho uma coisa importante mencionar para vocês, tá? É muito interessante quando você trabalha, não somente com aprendizado profundo, mas que você saiba escolher a sua métrica, tá? Às vezes, tem algumas métricas que são muito complicadas, tanto para previsão de séries temporais, como, no caso, para classificação de imagem, para segmentação. E tem métricas que, às vezes, você usa mais de uma métrica e elas não batem o mesmo resultado, tá? É você selecionar a métrica correta e saber usar a métrica, tá? Muitas vezes o pessoal vai lá no Scikit-learn, pega o negócio pronto, mas aí uma mexida no parâmetro você vai ter um valor diferente de resultado. Então, é muito importante que você saiba selecionar a sua métrica, saiba usar a sua métrica para o problema em questão, tá? Aqui eu tenho um resultado conflitante. Tá legal? Se a gente for fazer a mesma análise com os valores médios por datasets, então, no caso aí, a gente continua tendo a mesma ordem, né? O MOSR foi o melhor, o DAN foi o segundo, e o Fast GAN foi o pior, e o penúltimo lugar foi o tal do APA, as duas abordagens baseadas em GANs. Tá? Mesmo assim, eu fiz a mesma análise de melhoria, então, em relação às duas abordagens melhores, que foi o DAN e o MOSR. Então, quando o DAN foi melhor que o MOSR, está vendo os valores maiores aqui, 0,696858, 0,674955. Então, teve um valor máximo aqui de 3,245 nesse Massachusetts Buildings, e, no caso, um valor médio de 1,481. Quando o MOSR foi melhor do que o DAN, então o valor máximo foi de 6,069 no Amazônia 1, tá? E o médio 3,252. Então, a conclusão disso aí é que o MOSR foi a melhor, seguido pelo DAN, e o Fast GAN foi a pior, e o APA ficou em penúltimo lugar. Tá legal? Contradizendo o resultado que o APA foi melhor na outra métrica, né? Para responder, então, a primeira questão de pesquisa, eu respondo da seguinte forma. Se a gente considerar ambas as métricas, o NIC e o tal do Manic Score, a gente pode dizer que o MOSR foi a abordagem mais interessante, e a gente viu resultados performances contraditórias se a gente comparar, considerando o APA, tá? Onde ele foi a melhor estratégia de acordo com a métrica e foi quase pior de acordo com a outra métrica. Para responder, pessoal, a segunda pergunta, que é a questão do comportamento, né? É mais uma vez a ideia disso, o que é que é? No caso, eu tentar saber se mesmo modelos completamente distintos, eles vão ter um comportamento similar, ou seja, eles vão gerar as imagens com as melhores percepções de qualidade, tá certo? Baseado nas mesmas imagens de baixa resolução. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei, nesse caso aí, as duas melhores abordagens de acordo com o score Manica, né? Que, no caso, se eu fosse escolher entre o score e o outro, eu escolheria o Manic, eu já sabia disso. Esse Manic ele foi o vencedor, no ano passado, de um workshop que tinha, do CVPR, que é uma das principais conferências de inteligência artificial hoje em dia, e precisamente de avaliação NR-IQA, né? Image Quality Assessment Non Reference. Ele foi a melhor abordagem, foi muito superior ao NIC. Mas, mesmo assim, eu queria contrastar os resultados e ver, porque o NIC o pessoal ainda usa ainda, tá certo? Para ver como é que ele ia, qual seria o resultado do NIC, né? Então, eu peguei as duas melhores, o MOSR e o DAN, e eu peguei as melhores, os mais altos Manic Scores. Ou seja, eu peguei as 10 imagens de alta resolução que o MOSR gerou e o DAN gerou, beleza? E, de acordo com o Manic Score, eu peguei as 10 melhores de cada um, que seriam as 10 que têm as melhores percepções de qualidade. Aí eu criei dois conjuntos aqui, belezinha? Aqui é um conjunto das imagens que são comuns, ou seja, das 10 imagens geradas, esses aqui foram comuns a uma abordagem e a outra. Calculei a cardinalidade e o conjunto das imagens não comuns. Então, nesse caso, por exemplo, para o Condor Aerion, eu tinha 7 imagens comuns, de alta resolução, que uma abordagem e a outra gerou, e 3 não comuns. Fiz a mesma coisa agora com as 10 imagens de alta resolução, que o DAN e o MOSR gerou, com os piores Manic Scores, ou seja, nesse caso, os que têm a pior percepção de qualidade. Os dois conjuntos aqui, isso aqui é o CW, tá? É o conjunto das imagens comuns que são piores, e a cardinalidade dele, e o conjunto das imagens não comuns.
As comuns são piores, não comuns são piores. Então, do Amazônia 1, por exemplo, 6 imagens piores são comuns. Foram geradas a partir da mesma imagem de baixa resolução. E 4 não são comuns. Então, eu calculei o famoso coeficiente de correlação de Kendall, né? Tá legal? Considerando o CW/CB, esse aqui de baixo, aqui, ó, CW/CB e o NWMB. Então, em ambos os casos, o tal é um valor que demonstra uma boa correlação. 0,306912 é uma boa correlação. Você pode ver aqui pelas setinhas, aqui, pela reta, né? Belezinha? Então, pessoal, eu concluo que mesmo sendo modelos completamente distintos, tá? Redes neurais profundas completamente distintas, a interpretação dos resultados é que as imagens detectadas como tendo os piores e os melhores, né? Os melhores e os piores, as melhores e piores percepções de qualidade, tá? Baseado no score Manica, são de alguma forma comum. Então, a gente pode dizer que ambas as abordagens melhores, o OSR e o DAM, elas apresentam comportamentos similares. Tá? Isso para entender que, mesmo sendo completamente distintas, elas produzem imagens com melhores percepções de qualidade, baseadas nas mesmas imagens de baixa resolução. Muito bem. Agora, vamos fazer aqui algumas considerações, digamos assim, adicionais em relação ao trabalho, né? Primeiro, uma análise visual. Essa imagem aqui, pessoal, de baixa resolução do ESED, né, que é um banco espacial, né, tal, um dos que eu considerei, esse aqui tem um recorte dela, eu tenho aqui a imagem do OSR, o recorte aqui é de baixa resolução, e aqui uma pasta de alta resolução, o OSR, DAM e o BLIND-SR. E aqui eu tenho a do CIBES 4A, a de baixa resolução, e aqui eu tenho, no caso, as 3, tá, de alta resolução. Essa imagem aqui, pessoal, do DAM, foi a imagem que obteve o maior Manica Score de todas as imagens. Tá? Esse aqui é só um recorte dela. Se vocês olharem aqui, talvez na apresentação não se dá para ver, mas em casa, aqui, nesse caso aqui, a gente percebe bem, isso aqui é um telhado de um prédio, né? Você consegue identificar bem aqui esses chanfros aqui, né, do telhado no DAM. No OSR já é meio borrado. E no BLIND-SR parece aqueles ruídos, salt e pepper, né? Pimenta e sal, alguma coisa desse tipo. Então, foi a melhor imagem, tá, de alta resolução, que eu obtive a melhor percepção de qualidade, de acordo com todas as imagens geradas de alta resolução de todas as abordagens, foi essa do ESED obtida pelo DAM. E a que tem o mais baixo Manica Score, tá, que tem a menor percepção de qualidade, foi essa gerada pelo CIBES 4A. E aí, pessoal, o que acontece? E pelo BLIND-SR, né? Esse aqui que tem mais alto Manica Score é o DAM, o ESED, e o mais baixo Manica Score é o BLIND-SR do CIBES 4A. E aí eu pude confirmar aquela minha suspeita, né? Se eu dar uma olhada no Manica Score, está lá no paper, lá também, as imagens geradas pelo CIBES 4A foram as que tiveram o menor score, o Manica Score de todas as imagens, né? Isso aí me dá uma confiança na métrica, tá certo? Porque ela foi coerente, né? Realmente uma imagem mais branca como essa, né? É por isso que o pessoal evita, né? Isso, utilizar esse tipo de imagem, né? Aí para monitoramento, etc. Ela tem uma percepção de qualidade pior. Tá legal? Então, fiquei feliz por isso aí. Aqui tem mais alguns exemplos, né, do condor aéreo, de baixa resolução, Flowers, melanoma, do Amazônia e do Deep Globe. Né. Aqui são as três técnicas de single image. Né. Nessas 4 primeiras do condor aéreo, Flowers, melanoma aqui, e no caso, o Amazônia 1, a OSR foi o que teve o mais alto Manica Score, indicando a menor percepção de qualidade, né? Depois eu mostro aqui as imagens de alta resolução. E nessa última aqui foi o Deep Globe, que teve a melhor percepção de qualidade. Isso aqui é só um recorte, né, onde está o quadradinho azul aqui. Aí, pessoal, eu vou falar então de alguns probleminhas com as GANs. Né? Eu acho bastante interessante, tá? Essa questão, eu vejo muito trabalho, né? Aí, muita gente motivada com a inteligência artificial, aprendizado profundo, isso é muito legal. É a minha principal linha de pesquisa hoje, aplicada à área ambiental, saneamento remoto, tem umas cooperações aí, meteorologia, astrofísica, aí, etc. Mas, pessoal, a gente tem que ter a serenidade, tá? Ok? Esses sistemas, eles falham e muitas vezes dão resultados que não são o que a gente espera, tá bom? As GANs, hoje em dia o modelo de difusão está muito na moda, mas as GANs ainda são modelos generativos bastante populares, muito trabalho sobre isso, né? Em que você gera essas imagens falsas e tal. Mas eu encontrei alguns problemas com as GANs aqui. Primeiro é o seguinte, para eu usar esse APA em um dataset particular meu, eu tenho que preparar o dataset, treinar
e fazer a inferência depois. Então, pessoal, esse treinamento não foi completado em 4 dias com 4 GPUs V100. Tá certo? Então, esse é um modelo muito pesado. Às vezes o pessoal vê, porque isso foi publicado em conferências top, entendeu? Aí o pessoal vê aquilo ali, pô, então vou pegar essa GAN aqui. O negócio é pesado, tudo bem, está rodando no Santos Dumont, tá certo? Tem a sobrecarga de outros processos, não estou rodando a máquina, não está do meu lado, eu entendo isso. Mas é um modelo muito pesado, entendeu? Então, se você é um marinheiro de primeira viagem, de repente você vai pegar esse negócio ali, e é pesado e não vai chegar a um resultado conclusivo, tá certo? Então, 4 GPUs V100 por 4 dias. Dataset de 100 imagens e também 128 por 128. Só isso. E ele não conseguiu treinar. Então, eu peguei o último modelo para a parte de inferência. E outros problemas aqui, tá certo? O último modelo, eu tenho aqui a imagem de baixa resolução. Isso aqui, aí eu fiz uma interpolação bicúbica, diminuí aqui para ficar comparar. Né? Perceba que em alguns casos aqui, ó, o APA, a imagem foi flipada, né, do cachorrinho aqui. Aqui do melanoma também foi flipada. Uma boa parte das imagens dos gatinhos são de cabeça para baixo. Tá? E aqui eu tenho um ruído. Certo? Que é aquela história, o conceito básico de GAN é isso. Né? Você pode ter mais de um, você tem duas redes, um gerador, um discriminador, você tem um conjunto alvo, target, e aí você pode começar de ruído ou, de um outro dataset. E o seu objetivo é o gerador, baseado no target, capturar a distribuição desse target e gerar imagens falsas. Né? Mas se começar com ruído, se ele justamente não convergir, ele vai gerar ruído no final. Aí agora a FastGAN, que foi o outro modelo. E é interessante, pessoal, eu saliento isso. Né? Esses 2 artigos, esses 2 modelos, se ler o paper, então, eles dizem para mim, olha, eu preciso de poucas imagens, então pouco para mim é 100, 200, dependendo se eu tiver de bom humor. Tá certo? Sim, para mim é pouco, 100, 200. Tá legal? Não quero 10 mil, 5 mil. Tá? E dizem que e abordam, tá certo, os problemas das GANs. Beleza. Para eu usar a FastGAN no custom dataset, eu preciso treinar, realmente é consideravelmente mais rápido do que a APA, e fazer a inferência. Tá? Mas aí acontece, né, para minha surpresa, um dos problemas mais conhecidos com GANs, que é o chamado colapso de módulo. Tá legal? Aconteceu também no APA. O que é isso, pessoal? É quando o gerador não consegue capturar a distribuição de probabilidade dos dados do conjunto target. Então, ele gera um conjunto de imagens que são similares, tá certo? Quase iguais e repetidas. Aqui são 8 imagens diferentes. No mundo perfeito, se eu tenho 100 imagens, eu gostaria que a minha GAN gerasse uma imagem falsa para cada imagem do meu dataset. Parecida com aquela. Em alta resolução. Então, ele gerou um monte de imagens. Aqui é uma imagem do condor aéreo, tá certo? Aqui, não sei se isso aqui é um buraco, mas as imagens são parecidas, tá certo? E, no caso, são basicamente semelhantes. Então, esse é um problema muito conhecido. Ambos os papers, não, a gente trabalha, a gente lida com o problema de colapso de módulo, e, para minha surpresa, está aqui o problema. Tá? E a FastGAN, ela conseguiu concluir o treinamento. Tá? Ok? Para concluir aqui a apresentação, isso aqui é um assunto que eu tenho muito interesse atualmente, tá? Que é a questão da explicabilidade. Existe uma área hoje chamada Explainable Artificial Intelligence, muito na moda. Tá? No caso, pessoal, o que acontece é isso. Né? Existe um movimento, já, principalmente na Europa, né? Eu acho que até o final do ano a gente deve ter a primeira legislação sobre inteligência artificial. Tá legal? A Europa está trabalhando com isso há muito tempo. É o AI Act, né? Artificial Intelligence Act. E tem várias questões, é um negócio muito complexo e tal. Mas uma das coisas que está na base disso é a explicabilidade. É você explicar o comportamento desses modelos. Tá? Por que ele classificou essa imagem errada? Por que a minha série temporal, nesse ponto, ela previu errado? Por que eu tive colapso de módulo com a FastGAN? Certo? Então, Explainable Artificial Intelligence é uma área muito interessante hoje em dia. Então, aqui eu fiz uma análise bem por alto nível. Tá? Eu não usei ferramentas. No ano passado, no Orcac, eu até mostrei uma técnica sobre isso. Tá? Propus uma técnica sobre isso. Mas esse ano eu só fiz uma análise mais geral. Tá? A primeira coisa que eu percebo, considerando as 2 melhores abordagens, de acordo com aquele score Manica, é que o OSR, as imagens são mais sharper, né? Mais afiadas, mais pontiagudas. Vou mostrar depois para vocês aqui. Do que as imagens do DAM. E aí a gente comprova isso pelo máximo overall contrast, né? Pelo contraste geral máximo. Né? Então, isso aqui eu peguei para cada um dos datasets, uma imagem, a imagem do... Para esse dataset aqui, se a imagem do meu OSR teve o maior Manica score do que é do DAM, eu peguei essa imagem do meu OSR e a respectiva imagem do DAM.
com os mais altos Manic Score. Então, você percebe aqui que o contraste do vermelhinho, que é um OSR, ele é maior do que o do DAM. Quanto maior o contraste, maior o sharpness da sua imagem. Tá legal? Eu fiz isso para as imagens que têm os mais altos Manic Scores. Peguei a que tem aí para cada dataset, são 14, né? E também fiz também para as imagens que têm o mais baixo Manic Score. Então, mais uma vez, você percebe que aqui o meu vermelhinho tá superior. E aí, pessoal, o que poderia explicar isso em relação a cada um, né? Assim, teve dois problemas, um para cada abordagem, né? Como é que a gente pode explicar isso, né? A despeito do MoSR ter essa coisa toda do trabalhar, não ter oversharpening, aconteceu muitas vezes ter oversharpening, né? Quer dizer, aquela história. Tudo que é exagerado não é legal. Se você tiver uma imagem que tiver oversharpening, não significa se tiver com muito sharpness muito aguçado, muito agudo, muito forte, digamos assim, eventualmente a sua percepção de qualidade não vai ser boa. E em muitas imagens eu percebi isso, o oversharpening, né? Então, uma possível explicação para isso é essa aqui, ó. O Easy é treinado para detectar regiões da imagem que são ou borradas ou que têm oversharpening, né? Os extremos. E prever erros. O que usa essas medidas de sharpness para selecionar a melhor rede pré-treinada. Então, se o Easy der algumas medidas erradas de avaliação, eventualmente, com o Easy entrada por quem, isso pode significar que, no caso, eu vou ter um impacto na decisão de escolher o melhor modelo pré-treinado para essa imagem em particular. Isso poderia ser uma explicação, tá? Em cima da questão conceitual de desenvolvimento dos modelos, né? Então, né, quer dizer, eu percebi em muitas imagens esse oversharpening gerado pelo MoSR. E no caso do DEM, já é imagens borradas, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. No caso do DEM aqui, no caso, o kernel é iniciado por uma função de Dirac, e ele é remodulado e reduzido pelo famoso PCA, né? Principal Component Analysis. O kernel é reduzido pelo PCA e o estimador somente precisa estimar o resultado do PCA do Blue Kernel. Acontece que, como a gente sabe, tá? Toda vez que você faz uma redução de dimensionalidade, você perde informação. E tem um trabalho muito recente, muito interessante, que mostra que esse PCA, os resultados dele, a respeito da popularidade, eles não são tão robustos quanto a gente supunha que fossem. Então, eventualmente, essa redução de dimensionalidade pode ser uma das explicações para que a gente tenha essas imagens borradas do DAM. Vou só mostrar aqui, para confirmar essa questão do oversharpening, etc. Por exemplo, isso aqui é uma imagem do Amazônia, né, pequenininho aqui no canto, né, de baixa resolução. Isso aqui foi do MoSR. Isso aqui do DAM. Não sei se vocês conseguem perceber aí, mas aqui da esquerda, você percebe que está um negócio mais afiado, mais pontiagudo, né? E do lado direito aqui, que é o DAM, um negócio mais borrado, né? Então, aqui um negócio mais afiado, mais pontiagudozinho, tá? E aqui um negócio mais borrado. Se a gente... Não, era só eu pedir para o professor Valdivino ele mostrar a imagem original para a gente ver mais ou menos como é que ela estava antes de passar pelo processo mesmo. Não, aqui aumentando aqui, se eu peguei o zoom que você pediu, tá vendo? Isso aqui dá uma melhorada, né? Tá certo? Aqui cheguei a isso, né? Tá certo? Agora o DAM fica meio borrado. Tá bom? Os gatinhos aqui. Aqui o gatinho. Tá? Aqui é o de alta resolução, do MoSR e do DAM. Então aqui você percebe que, no caso, mais uma vez, do lado direito aqui, você tem uma imagem mais borrada, e esse aqui é um negócio mais afiado, tá certo? E uma última aqui para a gente fechar. Aqui da Flores, do Flowers, né? Isso aqui dá para a gente ver melhor. Isso aqui de baixa resolução. Isso aqui, no caso, seria a do MoSR. E esse aqui é do DAM. Então, claramente, pessoal, você percebe, olhar aqui à esquerda, tá? Aqui você consegue ver bem melhor aqui essa questão dessa parte aqui, muito mais nítida do que do DAM. Tá legal? Pessoal, para concluir, tá? Eu acredito muito nesse tipo de estudo, tá? Eu gosto muito disso, porque, como eu sempre falo, como eu falei no início da apresentação, como tem muitas abordagens disponíveis, muitas vezes o sujeito da prática, tá? Ele quer saber qual é que é, tá certo? Qual seria uma sugestão para ele iniciar.
Então, um experimento desse, eu não desenvolvi nenhuma dessas técnicas, né, que é completamente independente e unbiased, sem polarização, eu acho muito importante para os profissionais do ponto de vista prático. Né? Tá legal? Porque é aquela história, né? Usualmente o cara vai, publica o paper numa conferência muito boa tal, e ele compara os resultados, mas ele vai publicar quando ele tiver melhor. Entendeu? Enquanto ele tiver resultado pior, ele não publica. Então, muitas vezes, aquilo ali, até ele conseguir obter melhor do que os outros resultados, ele fica ali, tá certo? Isso aqui é um negócio completamente independente, né? As abordagens baseadas em GANs foram as piores para esse estudo, tá legal? Então, uma recomendação que eu daria é você trabalhar com abordagem com uma única imagem, e não com várias imagens, né? Imagem por imagem, e não baseadas em GANs. Mas só, pessoal, saliento isso, né? No contexto desse trabalho, isso é que eu consigo concluir, tá? No contexto de você trabalhar com poucas imagens, few short, eu recomendaria trabalhar com imagem única e abordagens não baseadas em GANs. Mas isso não significa dizer que isso é um estado definitivo. A gente precisa fazer mais experimentação sobre isso, tá? Se for para recomendar uma técnica, você não sabe nada disso aí, Super Resolution, então eu recomendaria essa. Uma OSR, realmente, a gente percebe uma percepção de qualidade muito melhor do que as outras. Né? Mas, pessoal, a despeito dos resultados, assim, valeu o estudo? Valeu. Compensa você usar Deep Learning, redes neurais profundas para Super Resolution? Certamente. Mas, francamente, eu fiquei um pouco decepcionado. Tá? Porque, assim, eu queria ver um negócio como está aqui, né? Negócio aqui da Google, tá vendo? Negócio bem nítido, né? Que está aqui à direita. Não foi isso que eu vi. Tá? A gente consegue ver, melhorar? Melhora. Mas tem umas, por exemplo, aqui no meu SR, aqui em cima, tem umas áreas aqui meio borradas, certo? Então, quer dizer, compensa, não tenha dúvida, mas eu esperava, tá certo, alguns resultados melhores, né? Aqui, no caso, tem também um GitHub, mas aqui é muito só um códigozinho de apoio para o desenvolvimento, tá? Que eu utilizei para calcular as métricas e tal. Ok? O paper foi publicado recentemente nessa revista aqui, AI, tá? E agradeço, pessoal, pela presença de vocês que estão aqui remotamente, né? Tem meu e-mail, minha página no GitHub. Se alguém tiver interesse aí, né? Um mestrado, doutorado nessa área de Deep Learning aplicada a problemas na área ambiental, saneamento remoto, meteorologia, o que quer que seja, engenharia espacial, só contactar. A gente está iniciando algumas colaborações internacionais agora, particularmente na área de inteligência artificial aplicada a saneamento remoto. Então, de repente, é uma motivação a mais para quem quiser trabalhar conosco. Obrigado. Muito obrigado, professor. Que palestra incrível, não, Daniel? Oh, desculpa, não, Lucas. Sim. Bem, vamos abrir agora o chat no YouTube para conversas. Quem está presente aqui no auditório também pode fazer a sua. Alguém? Ok, vamos com o Daniel ali na ponta, por favor. Bom dia, professor Valdivino. Parabéns pela pesquisa, muito interessante. De fato, se eu soubesse desse nível de pesquisa, talvez eu tivesse ido por outro rumo no meu doutorado. Mas, enfim. A minha pergunta é a seguinte: o senhor usou um parâmetro aí de um fator de aumento aí de 8 vezes, é isso? 4? Isso. O Google, salvo engano, acho que ele não foi a tanto, ele foi no máximo 2 vezes. Não, o Google, no paper, ele faz 2, 4 e 8, mas esse aqui que ele mostra aqui é 16, né? É 16? É 16. Isso aqui é 16, porque ele começa com 64 e vai para 124. Não, é difícil de acreditar. Mas, enfim, Tá. a minha pergunta é a seguinte: o senhor acredita que o emprego dessas técnicas em nível de pré-processamento, antes de uma tarefa de segmentação, possa melhorar os resultados? Sim, eu acho que um dos objetivos é esse que eu falei, tá certo? Porque se trabalha com segmentação, você tem que ter as máscaras, né? Aí supondo que você vai ter que fazer a máscara na mão, né? Tem umas abordagens hoje que geram as máscaras automaticamente, mas estou investigando, inclusive. Mas quando a gente vai para o nosso contexto, que é isolamento remoto, tá certo? Aí, às vezes, o negócio não é tão bom como a gente quer. Então, você tem que gerar as máscaras na mão. Então, eventualmente, você tem ali um pixel, né? Segmentação semântica, você tem que classificar cada pixel e tal. Então, eventualmente, essa região aqui eu não sei que classe é essa aqui. Então, você pode fazer isso com pré-processamento, você dá um zoom na sua imagem. É como eu falei no início, né? Tende a melhorar, a resolução espacial aparente melhora, né? Você dobra, então você diminui a resolução espacial, mas o real vem do sensor. Então, eu acredito, francamente, que isso pode ajudar, sim,
Não, assim, você olha para uma cena de satélite, não, isso aqui eu sei o que é. Poxa, mas tem isso aqui que eu não sei o que é. Será que isso aqui, sei lá, queimada ou é uma savana, sei lá o que é. Então, eventualmente, você pode pegar um patch daquele, tem uma rede dessa já treinada, então você pode pegar a imagem, já está treinada, você faz a inferência, rapidinho ela vai te dar um resultado. E eu acho que pode sim ajudar no processo de segmentação semântica, pré-processamento. Ok, obrigado. Muito obrigado pela pergunta, Daniel. Alguém mais aqui no auditório? Eu levo aqui, Lucas. O Luan tem uma pergunta. Valdivino, parabéns pelo trabalho, muito legal mesmo. Se não já trabalhasse com você, eu ia querer trabalhar com você agora também. Mas... Estamos aí, rapaz. Então, eu fiquei... Meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. Então, eu fiquei curioso se você já tentou, ou se você pensa em algum momento tentar aplicar essa técnica com dados astronômicos. Por exemplo, exoplanetas não, mas asteroides, galáxias. Certamente, Luan. Isso aí é uma coisa, como eu falei, como o trabalho fez sozinho, aí é complicado, tá certo? E demora, tá certo? Principalmente você vê a PA aí, 4 dias não acabou, tá? Com certeza, tá certo? Isso é um trabalho que eu acho muito legal, tá? Tivesse um aluno que quiser fazer, a gente pode fazer um trabalho de doutorado. Eu tenho muitas ideias aí, mas uma ideia é essa, você, entendeu, Luan? Aumentar isso, mas eu não quero um negócio com muitas imagens. Não interessa GAN para mim, ou modelo de difusão, que se precisar trabalhar com... Eu não quero, eu estou muito interessado com um negócio, eu quero diminuir o custo, né? Sim. Eu quero diminuir o custo, certo? Então, no contexto desse few shot, então a gente pode pegar mais outros domínios, entendeu? Com 100 imagens que seja, faz esse processo aqui similar e pega muitos mais redes. E aí a gente pode fazer, dentro de um trabalho desse, Luan, que é isso que eu falei da explicabilidade, entendeu? Como é que é? Olha, peraí, porra, mas essa imagem aqui não foi legal. Por que não foi legal? Tá certo? Isso aí, pessoal, eu acho que tem uma perspectiva, inclusive, até profissional, tá? Porque essas regulamentações chegando, vai precisar de gente que tem competência para isso. E não é qualquer um que analisa um modelo, consegue analisar, tá certo? Um modelo de difusão desse, tá certo? O mais famoso aí, o que ele faz? Ele pega e ele vai... Sabe, é interessante, Luan, ele pega o chamado DDPM, The Noise Distributed Probabilistic Model. Ele pega uma imagem, ele vai adicionando ruído para destruir a imagem, entendeu? No forward pass. Aí o que acontece? Ele aprende com isso e faz o processo reverso para gerar a imagem falsa, entendeu? Então, quer dizer, não é qualquer um, né? Isso é uma cadeia de Markov, tal, não sei o que mais lá. Não é qualquer um que tem conhecimento disso, sabe? Então, eu acho, inclusive, tem uma demanda, inclusive, profissional, sabe? Então, eu tenho grande interesse nisso, se tiver pessoas interessadas em explorar isso, aumentar a quantidade de domínios e aumentar a quantidade de técnicas, usando modelos de difusão também. Porque é aquele negócio, tá vendo? Modelo de difusão, beleza, mas o cara usou com imagem de rosto de pessoa. Isso funciona para minhas imagens de satélite? Não sei. Com certeza. Ok, muito obrigado. Eu ia fazer uma segunda pergunta, mas você já respondeu, então. Alguém mais? O Rafael. Ô, Divino, eu sou mais um a agradecer aqui a sua presença e também a elogiar a sua apresentação, que é realmente muito legal. E essa é uma tecnologia muito interessante, que tem um campo de domínio muito abrangente, até para a área de artes, por exemplo. E cumpre propósito, só que eu tenho uma certa preocupação, porque, embora esteja cumprindo o propósito, por exemplo, para melhorar a foto de uma pessoa, para tornar as características mais visíveis, mais bela, ela está criando dados que, de fato, não existem. E isso é muito pertinente quando a gente tem poucos dados, como é o caso que você está observando bastante, só que eu tenho uma certa preocupação, por exemplo, disso se tornar uma tendência e a gente começar a fazer ciência baseada principalmente com dados que, como eu já disse, eles não existem. Então, você acha que isso pode, de repente, acabar chegando num estado, desenvolver um padrão assim na área científica onde as bases elas acabam se tornando um pouco frágeis, um pouco difíceis de acreditar, e daí então a gente pode acabar tropeçando nos nossos próprios pés conforme isso? Olha, Rafael, essa é uma colocação muito importante, tá? Por isso que eu falei esse comentário, tá certo? Essa questão toda, né? Tudo que é exagerado, pessoal, é ruim. Qualquer coisa. Vida pessoal, política, tal, qualquer coisa exagerada que é ruim, certo? Então, eu me incomodo um pouco quando o pessoal começa a ter um culto, né? É o culto da IA. Eu entendo, né? Por exemplo, o pessoal que trabalha, o Ian LeCun. O Ian LeCun é vice-presidente da Meta lá. Então, ele só vai falar coisa boa. É um dos pais de Deep Learning. Eu entendo isso. Quem está ali é o ganha-pão, entre aspas, dele, né?
Mas a gente tem que ter muita serenidade, tá? Esse é um problema que pode acontecer sim, Rafael. E é por isso que eu acho que a gente precisa ter mecanismo de podar isso. Entendeu como é que é? Existem pesquisadores que são muito críticos sobre a inteligência artificial. Tem um livro muito interessante que eu li, Atlas of AI, que é uma crítica profunda, que fala dos problemas que a inteligência artificial tem, os problemas que existem com bancos de dados com bias, né? Que aí você está lá nos Estados Unidos, o cara usa o banco de dados do NIST, de sei quanto, só tem pessoas negras, então ele vai classificar, então o negro ele é uma pessoa má, né? Tá certo? Então existem muitos problemas disso aí. É por isso que é preciso sim, a despeito da complexidade, que isso não é trivial, tá? É preciso a gente ter mecanismos, entendeu, de regulamentar isso, tá? Agora, eu até mandei um post no LinkedIn sobre isso. O grande desafio é o seguinte: se você regulamentar muito, você cerceia a criatividade da indústria. Então, o europeu, ele, particularmente o alemão, por exemplo, ele gosta desse negócio de regulação. O americano não gosta. O americano foge disso, tá certo? Mas é preciso, sim, ter uma regra, né? Mas não pode ser, digamos assim, profunda, para a gente não chegar num nível desse, né? A gente vê artigos recentes aí, o pessoal fazendo artigos no ChatGPT, tranquilo, e submetendo um artigo, tá certo? Inclusive, algumas revistas estão dizendo, olha, eu não aceito o ChatGPT como autor do trabalho. Ela diz isso, tá certo? Ela não aceita o autor como autor do trabalho, porque tem gente querendo fazer isso, né? Então, é um negócio essa é uma questão muito complexa, né, Rafael? E a gente precisa ter muita serenidade. É aquele negócio, né? A gente é uma ferramenta que a gente tem que saber usar. Eu posso usar um martelo para pregar um prego na parede, isso é uma coisa legal, né? Um prego para colocar um quadro, minha casa ficar bonita, ou posso pegar um martelo para ferir você com a cabeça, entendeu? Então, é a questão de você saber usar, e para isso a gente tem que colocar alguns limites, entendeu? Não é trivial, tá certo? Mas é preciso sim, a gente pode chegar num ponto desse, de ter tudo falso, né? Quer dizer, e isso pode ser bastante complicado. Tem que ter alguns limites em relação a isso aí. Mas é aproveitar, dá para aproveitar, se usar por bem, dá para fazer muita coisa legal. Excelente perguntas. Temos comentários aqui no YouTube. O Júlio César Freitas disse, excelente apresentação. Futuramente espero trabalhar com o senhor. Grande abraço, professor Valdivino. Legal. Também gostaria de fazer um comentário. Essas técnicas são bastante interessantes e têm uma ampla possibilidade de aplicação em várias áreas de processamento de imagem, para a parte astronômica, remote sensing com o pessoal. Então, eu tenho uma última pergunta antes de sairmos para o coffee break. Professor, como podemos usar essas técnicas, combinar essas duas? Aqui fica mais suavizado e aqui tem mais bordas, por exemplo, mais pontilhamentos, mais contraste nas bordas. Não, eu acho o seguinte, mas o ideal, você quer desenvolver uma técnica nova, é você tentar encontrar, porque a grande questão dessa é você melhorar a percepção de qualidade da imagem, sabe? Uhum. E como é que você calcula isso na prática? Como é que o pessoal compara isso, né? Tem a competição do N-Tire lá, é N-Tire que chama, né? Como é que você compara, o pessoal compara isso? Usualmente é o seguinte, você pega a imagem de alta resolução, aí ele pega um conjunto de pessoas. Então, Matheus, dá um score para essa imagem que é de direita, da técnica, entendeu? Aí a outra técnica vai e o cara vai dar outro score. Então, com isso, você tem uma comparação entre as técnicas quando você usando pessoas, né? Mas eu acho que a questão é você desenvolver uma técnica que melhora a percepção de qualidade, de forma que a imagem nem seja muito borrada e também não seja muito sharpness, né? Aí você pode misturar um monte de coisas. Cada uma daquelas duas técnicas que eu mostrei tinha dois modelos dois modos computacionais. A questão é você tentar encontrar uma que tem um ponto de equilíbrio entre os dois. E, na minha opinião, que usualmente quando o pessoal faz um trabalho desse, por exemplo, eles focam no banco de dados, no caso aqui de rosto de pessoas. É você tentar desenvolver a técnica, mas no desenvolvimento da técnica, você já consegue considerar, tá certo, um conjunto de imagens já diversas, entendeu? Eu não vou considerar só o rosto de pessoas, ou não vou considerar só imagens aéreas de barcos ou do condomínio, ou, no caso, eu vou considerar, tá certo, esse conjunto de imagens. Então, o meu desenvolvimento ele já é feito com esse multidomínio. Então, isso pode fazer com que você tenha um resultado mais geral e, no caso, encontre o meio termo entre o que é muito borrado e o que é muito afiado, digamos assim. Muito bem. Lucas, que apresentação demais. Então, vamos... só um instante, por favor, Lucas, para ficar todo mundo enquadrado ali no YouTube. Então, pessoal, que palestra incrível. Muito obrigado, professor Valdivino, pela contribuição. Isso casou muito com a próxima atividade aqui no workshop, que vai ser
ministrado pelo pessoal ali do Brasil DataCube, que já está conosco aqui no auditório. Então, vamos fazer uma pequena pausa, vamos para um coffee break e às 11h15 retornamos. Fiquem à vontade e até daqui a pouco. Obrigado, pessoal. Até daqui a pouco.